Opa! Você sabia que você pode donatar um som ou um vídeo para eu reagir pro canal? Clicando no link da descrição do vídeo ou usando o próprio valor de mais do YouTube, você pode pedir o react de uma música por R$ 5 ou um vídeo do YouTube por R$ 1 cada minuto de vídeo. Em caso de dúvida se eu já reagi a algum vídeo no canal, você pode pesquisar o título dele pelo próprio canal, ou conferir as playlists que estarão separadas por obra ou artista. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, todas as regras de donate estarão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode apenas recomendar um vídeo pelos comentários. Todos eles irão para a playlist de recomendações, e eu vou reagir eles em algum momento. E é isso, fiquei com o react. Salve galera, aqui é o Luiz, sejam bem-vindos mais um vídeo trazendo a relação de megas e fósseis com paradoxos do passado, do Kaká, mestre Pokémon. E mano, há muito tempo eu trouxe um vídeo que falava sobre um pouco dessas evoluções do passado, essas evoluções do futuro, eu não lembro qual, deixa eu até ver qual é aqui rapidinho. Esse bem aqui, ó, Conexão Bizarra dos Pokémons Paradoxos, né? E vocês comentaram esses vídeos, né, dos paradoxos do passado. Eu vou ver também os paradoxos do futuro logo em seguida. E eu tô curioso pra ver qual vai ser toda a explicação, né? Mas é isso, bora ver esse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui, meu rei. Lembrando também de vocês sempre acessarem o vídeo original na descrição do vídeo e assistir ele caso não tenha visto ainda. Agora pro vídeo. Com o fim da nona geração de Pokémon, a região de Paldea, nós podemos finalmente terminar todo e qualquer assunto envolvendo os Pokémon mais importantes para sua história, os Pokémon Paradoxo. Dito isso, o foco principal desse vídeo vai ser explicar o que são os Paradoxos do passado, como eles funcionam, como surgiram, como e onde vivem. Eu juro que eu já falei Como e onde vivem. Eu não preciso explicar o que é passado, né? Já passou essa fase. Passado? O que é isso? Não sei. Não sei o que é não. Já aconteceu. O passado é tudo que já foi cagado e não pode mudar, teoricamente. O nome dos Pokémon Paradoxo ser esse é uma das coisas que mais intriga a comunidade Pokémon, porque por quê? Existem duas explicações. A mais fácil, e que eu sempre pensei ser o motivo deles serem chamados de Paradoxo, é porque eles queriam dar uma nomenclatura única para todos os Pokémon que fossem fazer parte dessa história dos professores, que nem foram com as Ultra Beasts. Como é uma mecânica para Pokémon do passado e do futuro, o único nome genial para englobar tudo isso é Paradoxo, já que existe ao mesmo tempo, no futuro e lá atrás no pretérito mais que perfeito. No pretérito mais perfeito, ok. Justo, mano, justo. A princípio eu acho que talvez o paradoxo pudesse ser porque assim que eles começaram a mexer com esse negócio de viagem no tempo, possibilitou esses Pokémons meio que existirem, sabe? Porque até então ninguém sabia como eram os Pokémons no passado, né? Ou como vão ser no futuro. Então, eles passaram a existir no momento que a viagem, essa mexida no tempo começou a existir, sabe? Mas ao mesmo tempo eles sempre existiram, já que são do passado, ao mesmo tempo que é do futuro. Do futuro, eles ainda vão existir, mas ao mesmo tempo eles já existem, tá ligado? Eu acho que é essa toda a conexão. Talvez seja isso, inclusive, que ele tentou explicar, mas eu sou burro. E eu não entendi. Que, inclusive, pretérito mais que perfeito é o nome perfeito para eles, já que eles são Pokémons que antecedem uma ação que acontece no passado, igual a conjugação do verbo. Os Pokémons Português não é meu forte, tá? estudados por Sada são um Pokémon que, quando ela era criança, leu sobre um livro escrito por Heath. Lá atrás, quando ela era criança, ela leu um livro escrito por alguém que os viu há muito mais tempo. E quando ela os trouxe através da máquina do tempo, eles foram tirados de eras muito distantes do presente, se passando há muito mais tempo. Então, o que as torna mais que perfeito que nem os verbos é que elas antecedem a algo que também aconteceu no passado. No caso aqui, quando Sada os trouxe ao passado, Heath já os estudara. Mas, peraí, eles são realmente Não entendi seres nada, antigos? calma. Calma, eu vou ter que voltar aqui, eu juro que eu não entendi nada. Da máquina do tempo, eles foram tirados de eras muito distantes do presente, se passando há muito mais tempo. Então, o que as torna mais que perfeito que nem os verbos é que elas antecedem a algo que também aconteceu no passado. No caso aqui, quando Sada os trouxe ao passado, Heath já os estudara. Mas, peraí, eles são Finjo que entendi. Mano, eu não entendo muito de português, velho. O português é meu fraco, velho. Quando ele vai fazendo analogia junto, acho que meu cérebro começa a pifar, não começa a pensar direito. realmente seres antigos? E a Sada, como que funciona isso? Vamos em ordem.
Primeiro, estamos falando nesse vídeo exclusivamente sobre os paradoxos do passado, então vamos focar neles. O vídeo anterior, falamos dos do futuro. A gente é apresentado à existência desses Pokémon exclusivos de Pokémon Scarlet pela professora Sada, que é uma professora em Scarlet, que está estudando... Ok, Sada é o nome dela, Sada é o nome dela, agora eu já tô tendo um norte aqui. Passado específico pro presente. Por isso, as entradas na Pokédex de Scarlet sobre esses Pokémon exclusivos de Scarlet comentam sobre eles serem descritos no livro, especificamente o livro Escarlate, estudado pela Sada. Por que eu tô repetindo isso? Com o contexto dessa história, nós sabemos que a professora Sada criou os meios para ter a astalização e por isso conseguiu financiamento para estudar os paradoxos do passado. Por isso, os estudos sobre esses Pokémon ocorreram. Em contraparte, olhando eles em Violet, quem criou os meios de Terastal foi o Professor Turo, então lá naquela outra timeline, os Pokémon estudados foram os paradoxos do futuro. Por isso, nas descrições da Pokédex de Pokémon Violet, todas as referências aos Pokémon do passado, aqueles exclusivos de Scarlet, são só vistos como rumores de uma revista paranormal duvidosa. Rumores. Esses Pokémon não foram trazidos do passado naquele jogo. Logo, não ocorreram estudos de verdade sobre eles. Só tem informação criada da cabeça de quem escreveu a revista. Esse contexto é extremamente importante para entender o porquê da diferença de tratamento dos paradoxos do passado em cada jogo. Com isso, nós podemos começar a explicar... Ok, tá, calma, deixa eu ver se eu entendi. É como se a pesquisa da professora Sada sempre existiu. Mas em um universo, ela foi levada adiante, ela foi financiada, ela foi realmente estudar mais aprofundadamente. Tá certo essa palavra? Não sei. Mas em outra realidade, que é a do outro professor lá que estudou os Pokémon do futuro, esse estudo da professora meio que virou só um rumor, virou só algum burbúrdio de uma pessoa meio maluca, né? Meio que as pessoas não levaram a sério o que ela tinha pra dizer e só financiaram a pesquisa pra pesquisar Pokémons do futuro. Eu acho que é isso que eu entendi. Posso estar enganado novamente, mas acontece. Explicar eles individualmente. Dinossauros? Dinossauros são legais, mas nem todos eles são dinossauros. Eles todos são apenas representações de coisas antigas. Eu vou explicar individualmente. Great Tusk é um mastodonte, Sliverwings é um estegossauro, Fluttermane é um pterodáctilo, Brute Bonnet pode ser tanto um triceratops pela sua testa chifruda gigante, quanto uma referência à época dos cogumelos mesmo, quando eles eram a espécie dominante. Porque Screentail e Sandshocks são uma mulher e um homem das cavernas. E Caralho, sério? É o link mais importante, sendo o antepassado de todos os pássaros de hoje um terópode. Então a maioria dos Pokémon paradoxos do passado são uma espécie de animal que já foi extinto, assim como fósseis. Ok, e é por isso justo. que o Genesect volta aqui, rapaziada, é o maior paradoxo de todos. Criação de um bicho do passado pra visão do futuro. Mas, de verdade, a forma que os fósseis são revividos é diferente dos paradoxos do passado. Os Pokémon paradoxos do passado são bichos que viveram na antiguidade e que, através dos poderes da máquina do tempo, foram deslocados temporalmente do seu tempo. Diferentemente dos fósseis, que são animais que viveram e morreram na sua época e depois foram reconstruídos no tempo atual. A diferença principal é que os fósseis, na realidade, não são reconstruções fiéis das suas versões antigas. A gente já explicou isso aqui no canal. Algo no processo de reviver eles muda eles a ponto de não serem considerados os mesmos Pokémon. Pega o Mega Aerodactyl. Ele na Pokédex menciona sobre como nessa forma ele se parece muito mais à versão que se imagina que viveu há anos. E olha, quando você vê o Roaring Moon, tudo faz ainda mais sentido, já que ele comprova um dos meus antigos vídeos também. A semelhança do Roaring Moon com o Mega Salamence comprova essas conexões dos Pokémon Paradox do passado com as versões Mega. Então os Mega estão muito mais próximos dos Pokémon do passado, né? Esses Pokémon mais selvagens, mais, que são guiados pelo instinto. Faz sentido, faz sentido. Roaring Moon, ele é basicamente a comprovação completa de tudo isso, mas também tem um detalhe importante para entender eles como bichos únicos. O ambiente desses Pokémon do passado era bem específico, bem diferente. Todos os Pokémon paradoxos do passado têm uma coisa em comum, sua relação com Koraidon, já que todos têm a habilidade Photosynthesis, ou do japonês, ativação anciã. Uma habilidade que permite esses Pokémon absorverem a energia do Sol para ficarem mais fortes. Basicamente, nesse passado distante, o ambiente favorecia especificamente aqueles animais que conseguiam usar da energia do Sol para viver, ao invés de produzir a sua própria. Econômico. Isso se dá pelo seu rei lendário Koraidon, o Pokémon que consegue fazer com que esse Sol apareça. E isso é a habilidade deles, que quer dizer que a evolução que gerou esses Pokémon é a adaptação
as condições biogeográficas dela. E, de novo usando o Volcarona como exemplo, isso explica a relação dos Pokémon com as suas tipagens diferentes. Sliverings, aquele que conseguia usar a energia do Sol para sair no soco, perdeu essa força física toda ao longo do tempo, enquanto aprendia a produzir e usar só essa energia do Sol para viver. O excesso de energia solar virou seu meio de subsistência, e ele, assim como os insetos no nosso mundo real, diminuiu de tamanho com o tempo, o que explica sua semelhança ao Larvesta. O Volcarona, no caso, foi a utilização mais aprimorada da energia do Sol, tanto que seu surgimento como um literal Sol na história da franquia é do fator necessidade dessa energia solar, resquício da sua forma antiga. Então, mesmo que suas É uma necessidade biológica que veio há cerca de anos atrás, né? Milênios atrás, né? formas antigas já sumiram do mapa, parte deles resta aqui, em aqueles que são os seus descendentes. Os Pokémon que eles referenciaram estão aqui no presente, até os lendários. O Brontossauro, o Terópode e Triceratops são os 3 dinossauros dos 3 passados dos gatos lendários. O tipo dragão é Caramba, sério? Caramba, que forma da hora, eu não sabia disso. usado em alguns dinossauros reis, como o Tiranossauro Rex com o Tyrantron, além de também ser um tipo indicativo da força na natureza, com os lendários até. Então, essa tipagem é usada com os 3 a referenciar isso. Os 3 dinossauros mais fortes que deram origem aos 3 lendários no futuro. Inclusive, Justo. vale mencionar, essa tipagem resiste literalmente aos 3 tipos particulares deles. E isso não é ao acaso. A intenção é subverter as expectativas quanto à história deles, já que como antepassados do Entei, Raikou e Suicune, esses Pokémon têm relação com o elo perdido que morreu no acidente da torre, e essa tipagem seria completamente inesperada. Porém, tem 2 aspectos importantes aqui que ajudam a gente a entender. Assim como os insetos anteriores, os dinossauros anteriores e a maioria dos animais sobreviveram à grande extinção do meteoro, somente aqueles animais de menores portes. Então, a única forma de sobreviver a essa época e chegar ao presente foram aqueles que eram menores, não Pequenos. tão reis e não tão dons. Isso explica não só eles, mas também o Koraidon e o Miraidon. Um descendente desses Pokémon que fosse menor não seria um dragão, e com isso seria um excelente Pokémon para sobreviver e lá na torre em algum dia morrer. Mas também tem um outro Ok, ponto. justo. A origem Interessante. do Entei, Raikou, Suicune de Johto a gente já sabe, mas nós também sabemos que não existe só um de cada dos sublendários. Então, Ho-Oh, na realidade, pode ter os criado nessa forma de Johto, baseado já nos outros lendários. Ou também, uma terceira opção. Esses Pokémon aqui vivem numa dimensão diferente de todas as que conhecemos até hoje. Não necessariamente os Paradoxo, eles são do nosso passado, mas sim de um passado. Um passado onde esses 3 nasceram provavelmente antes do esperado, e que a máquina do tempo, se movendo através do espaço-tempo, os pegou de outra dimensão, os trazendo Calma, muita informação. Deixa eu ver se eu tô pegando a linha de raciocínio. Ele tá falando que os Pokémons Paradoxos realmente são da nossa linha do tempo, são do passado. Mas é possível existir outras realidades, que foi essas realidades que eles pegaram, essas versões dos lendários, né? Suicune, Entei e Raikou? Raikou? Esqueci o nome dele. E foi nelas que foram criadas de base para o que conhecemos hoje. É isso, velho. Mano, esse vídeo tem muito que tá exigindo muito do meu QI, velho. máquina do tempo, se movendo através do espaço-tempo, os pegou de outra dimensão, os trazendo pra cá. Isso funciona principalmente por Pokémon ter várias dimensões alternativas no meio de tudo, a dimensão do mundo inverso, do Dream World, e também podendo ser a do futuro e passado dos Paradoxo. E é por isso que Paradoxo funciona muito perfeitamente. Explicando a segunda forma de entender a origem desse nome, cada uma dessas espécies se encontra ao mesmo tempo há bilhões ou milhões de anos no passado ou no futuro, e também no presente dessa história. Além de também, pode ser que nunca fossem existir sem terem sido trazidos para o presente. Então, o que aconteceu no passado é culpa do que aconteceu agora. Um paradoxo. É isso que eu tava tentando explicar no início, quando eu tentei explicar minha visão sobre paradoxo, né? Então a gente tá na mesma linha de pensamento. Basicamente. Essa também é a explicação do que acontece no final da história da DLC de Pokémon Scarlet e Violet. Spoiler do final do jogo. Ou melhor, do começo. Ao final de Indigo Disk, a gente, depois de capturar Terápagos, podemos levá-lo até a piscina de cristal em Kitakami, onde a pequena tartaruga, graças aos cristais do lago, consegue deslocar no espaço-tempo Sada ou Touro, dependendo da sua versão. Aqui, nós criamos um paradoxo,
Os professores aqui são trazidos diretamente do passado, diretamente de Paldea, embora agora eles estejam no nosso presente. Aqui com eles nós os entregamos um livro com informações do nosso passado que será o futuro deles, formando assim um paradoxo, porque tudo que aconteceu depois veio de antes, que veio de depois. Inclusive, é literalmente... Pera, que confuso. Pera, então a professora, ela veio do passado, a gente entrega o livro que ela criou no futuro, pra ela começar a estudar o passado pra trazer informações do futuro. Pera, quê? Deixa eu voltar aqui. Podemos levá-lo até a piscina de cristal em Kitakami, onde a pequena tartaruga, graças aos cristais do lago, consegue deslocar no espaço-tempo Sada ou Toro, dependendo da sua versão. Aqui, nós criamos um paradoxo. Os professores aqui são trazidos diretamente do passado, diretamente de Paldea, embora agora eles estejam no nosso presente. Aqui com eles nós os entregamos um livro com informações do nosso passado que será o futuro deles, formando assim um paradoxo, porque tudo que aconteceu depois veio de antes, que veio de depois. Inclusive... Pera, talvez não seja um passado muito distante. Talvez seja a base da... A gente entrega a pesquisa dela pra ser a base pra ela continuar e conseguir esses investimentos pra aí tudo o que aconteceu acontecer. Nossa, é muito confuso. Talvez isso até explique, se for nessa linha de raciocínio, o porquê uma pesquisa é levada adiante e uma pesquisa não. Porque ele fala que o outro professor segue a mesma linha, né? Porque em um jogo a gente entrega a pesquisa de um para aquele professor no passado, para ele continuar no futuro, talvez, não sei. Para ele continuar a pesquisa, tá ligado? E fazer ela seguir em frente, enquanto a gente não entrega para o outro professor, né? Eu acho que essa linha de raciocínio... Mano, eu não sei se eu tô pensando demais, velho. É literalmente a mesma coisa que eu vejo a comunidade fazendo. Eles vão ver os jogos já sabendo de tudo deles, já sabe que Pokémon vão enfrentar, quais são os golpes que eles vão usar, já sabe de tudo sobre o seu próprio futuro e o que eles vão ver. E aí depois eles reclamam que foi muito fácil, não teve surpresa, não teve nenhuma emoção. Sendo que, teoricamente, não era pra você ver o seu futuro. Paradoxal. Se você saber mais sobre as coisas sobre as megas e a sua forma passada, tem esse vídeo aqui das megas onde eu explico. Tem uma parte 2 separado também, mas ele fala de outra coisa. E também tem um vídeo do passado, que é sobre os paradoxos do futuro. Então tá aqui. Eu juro que é proposital essas coisas. Justo. Eu vou ver o vídeo do Paradoxo do Futuro agora, mas antes disso, deixa eu terminar esse vídeo, né? É um vídeo muito bom, o Kaká, como sempre, tem uma ótima explicação. É meio confuso, né? Mexer com viagem no tempo sempre dá um nozinho na cabeça. Acho que eu vou precisar rever e ler os comentários aí pra começar a entender realmente, porque eu acho que eu me perdi em algumas partes. Mas vídeo muito bom, muito interessante, todo esse universo de Pokémon, né? Que universo rico, Os jogos podem, às vezes, não ser tão bons. Não sei na verdade. Mas eu não fui muito com a cara de muitos jogos recentes. Por exemplo, esse do Scarlet Violet, né? Eu tinha um preconceito quando lançou um trailer, mas é um jogo ótimo, mano. Olha a história desse jogo, parceiro. Que história boa, irmão. Se tiverem mais vídeos sobre outras regiões de Pokémon que vocês querem que eu veja também, é só recomendar aí que eu tenho muito interesse em estar conhecendo. Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!